Deus continue abençoando a amada igreja. Traga o carinho aqui da Igreja Batista Esperança em Vale dos Lagos. Deus continue fortalecendo aos amados irmãos. Abram suas Bíblias em Efésios. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom poder falar com o Senhor através das orações, através dos louvores. Você que está aí no seu lar, que Deus continue abençoando também a sua vida, fortalecendo mais e mais, onde quer que você esteja. Aonde essa mensagem chegar, eu não tenho dúvidas, não voltará vazia, porque o Senhor cumpre com o propósito para que foi designada. Efésios no capítulo 1. Essa carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso. Eu tenho um carinho muito particular com essa carta, porque ela é bastante didática. Ela tem 6 capítulos. E é impressionante como Deus usou o apóstolo Paulo, falando com os irmãos, os cristãos lá em Éfeso. E nos primeiros 3 capítulos, ele traz essa esperança para os amados irmãos, de que tudo aquilo que Deus fez na vida deles, nesses 3 primeiros capítulos, trazem uma segurança tremenda. Porque o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios mostra o que nós somos em Cristo. E os capítulos 4, 5 e 6, o que precisamos fazer. E logo, nos primeiros versículos dessa carta, e vocês têm como tema uma divisa, é interessante que o versículo 13, quando fala, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês conseguem compreender o peso que esse tema é um peso tremendo, é profundo. E é interessante que o mundo sem Deus, ele não quer que você saiba ou que você viva a essência desse tema, selados para a eternidade. O mundo não quer que você, enquanto jovem, independente da sua idade, saiba que você que entregou sua vida a Jesus já está seguro nos braços do Senhor, através dessa segurança que foi comprada com o derramado sangue de Jesus na cruz. O mundo que não conhece a Jesus tem dito que você alcança essa salvação, essa segurança por meio de obras, por meio de algo que a sua bondade, e muitos enfeitam com bonitas palavras, a sua bondade inerente chama a atenção do Senhor. Mas quando a gente olha para essa carta aos cristãos em Éfeso, a gente começa a compreender a essência do que o apóstolo Paulo queria que aqueles cristãos naquela região viessem saber. Não apenas numa leitura rápida, mas de uma leitura profunda, com a meditação, a gente encontra logo no primeiro capítulo, aos cristãos em Éfeso, essa tremenda segurança. No capítulo 1 ainda, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, a quem? Quer que dizer na sua Bíblia? Aos santos. A minha versão traz aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E a palavra do Senhor diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma apresentação aqui. Ele traz uma saudação porque ele vai abordar um tema muito profundo. Eu não sei se vocês sabem ou se já leram em algum lugar. Esse é o parágrafo mais extenso das Escrituras. Você não vai encontrar um parágrafo tão extenso. As nossas versões nacionais, elas trazem umas divisões com vírgulas, com seus pontos, mas até o versículo 17 é o parágrafo mais extenso das Escrituras. Porque a palavra do Senhor, depois que ele traz aqui essa saudação, é interessante que Paulo ele agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais. Vocês notaram aí o tempo do verbo? O tempo do verbo. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Aqui ele começa a trazer essa esperança, porque não adianta apenas imaginar ou ter lido que fomos selados para a eternidade. Mas a gente precisa compreender a essência do que o apóstolo está trazendo para nós, como segurança da nossa salvação. Então o tempo do verbo diz que já somos abençoados com todas as bênçãos onde? Olha o que diz aí na Bíblia: nas regiões celestiais em Cristo. Já somos abençoados.
nas regiões celestiais em Cristo. E isso é interessante observar, que não são bênçãos materiais, apesar de que somos abençoados com bênçãos materiais. Mas a força da graça de Deus, ela vai muito além daquilo que a gente pode pegar no momento. Porque a palavra de Deus diz que são bênçãos espirituais. Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, para nos tornar seus filhos ricos espiritualmente. Não é errado você estudar, você adquirir bens. Claro que você não pode fazer disso a força do seu braço. É importante estudar, é importante dar o melhor para a sua família. Mas quando a gente olha que há uma essência muito maior, isso nos alegra, nos anima. Porque a Bíblia declara que já somos abençoados em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, com bênçãos espirituais. Meus irmãos, as bênçãos espirituais são encontradas em Cristo. E o apóstolo Paulo declara, não é no mundo que você vai encontrar essa plena satisfação, mas é em Jesus. É por isso que se Jesus for o nosso tudo, a gente não tem o que temer daquilo que o mundo tem para oferecer. Porque a gente não é seduzido, nós não somos seduzidos por migalhas, porque nós temos as bênçãos em Cristo Jesus. Quando a gente olha para o versículo 4, que ele vai discorrendo, ele vai destrinchando, a Bíblia fala que ele fez o que no versículo 4? Que Deus nos escolheu nele. As versões trazem assim: Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. Deus nos escolheu nele quando? Olha que coisa maravilhosa. Antes da criação do mundo. Independente daquilo que eu viesse a fazer, independente daquilo que você já fez, nunca se esqueça disso. Não tem nada que a gente venha fazer para impressionar o nosso Deus ou mover o coração de Deus para nos escolher de maneira tão soberana. A Bíblia fala que ele fez isso antes da criação do mundo. Consegue compreender isso? O mundo sem Deus não entende isso. O mundo que acha que tem Deus, pensa que pode barganhar com ele, dizendo: olha, eu sou bonzinho, eu não faço isso, não faço aquilo outro, então Deus com certeza vai me aceitar. Mas a Bíblia não ensina isso. Não é por aquilo que eu faça ou deixe de fazer que Deus me escolhe. Deus é soberano e a Bíblia fala que antes da fundação, antes da criação do mundo, nos escolheu nele, em Jesus, para sermos, agora tem responsabilidade nossa, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Isso é tão maravilhoso e tão profundo que eu tenho me deparado com algumas pessoas e sempre que elas tentam argumentar com Deus e dizer: mas que Deus injusto é esse? Se Ele escolhe pessoas antes da fundação do mundo, que Deus injusto é esse? Aí eu sempre digo para essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus: não é por força nem por violência, mas a palavra de Deus diz que todo o universo é dele, toda a terra é dele, e Ele faz o que Ele quiser com aquilo que é dele. Não é verdade? Se toda a terra é dele e Ele tem o direito de fazer o que Ele quer com aquilo que é dele, por que eu vou questionar os métodos de Deus? Se não, fique com Deus em Efésios. A gente vai voltar para Efésios porque a gente vai espremer bastante. E vá lá para o Velho Testamento. Abra sua Bíblia. Lá no Velho Testamento, em Êxodo 19. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Olha o que nós vamos encontrar em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Aqui Deus tinha acabado de tirar o povo da escravidão, estava treinando o seu povo precisava de leis para uma conduta que agradasse a Deus. E olha a declaração que nós encontramos em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Você tem aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, diz o Senhor, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o quê? Minha propriedade particular. Uma outra versão traz assim, ó: vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha que revelação nós encontramos aqui. Embora toda a terra seja minha.
Vocês serão, versículo 6, serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Olha que coisa maravilhosa. Deus está dizendo que toda a terra é minha, mas eu escolhi um povo para ser propriedade particular. Olha como isso começa a fazer sentido. E não ficamos apenas admirando o que o apóstolo Paulo disse, que já fomos selados por Deus. A gente precisa entender o conceito desse selo. Fomos comprados por preço. A terra toda é do Senhor. Mas de todos os povos, Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo para ser propriedade particular sua. É por isso que esse selo, ele não pode ser forjado. Esse selo não pode ser rompido. Esse selo não pode ser rasgado. Porque é Deus quem sela. E esse selo é a garantia de que quando ele vier buscar a sua igreja, todo aquele que tem a marca, e eu achei interessante aqui o visual, todo aquele que tiver o selo, a garantia, quando Deus vier, estará com ele. Porque ele deixou isso como garantia para a gente. Claro que a gente não pode viver de qualquer forma. Eu sei que você está com o dedo em Efésios, mas você vai continuar com o dedo em Efésios e agora você vai pular para 1 Pedro. Vá lá para a primeira carta de Pedro e olhe se isso aqui não se encaixa com aquilo que a gente leu em Êxodo 19. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração o quê? Geração eleita, olha só. Sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, povo exclusivo de Deus. Para quê? Só para admirar as coisas de Deus? O que é que diz na sua Bíblia? Para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te escolheu, Deus te selou, mas não foi apenas para que você soubesse disso. Você precisa agora, como nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, anunciar as grandezas dele, porque fomos eleitos antes da fundação do mundo. E meus queridos e amados irmãos, nessa sabedoria, Deus planejou salvar o homem em Cristo antes da fundação do mundo. Mesmo antes que eu tivesse cometido o pecado, ter confessado o pecado cometido, Deus ainda assim nos salvou antes da fundação do mundo e nos selecionou como uma meta, sermos santos, porque somos propriedades exclusivas de Deus. Não podemos mais viver como o mundo vive, não podemos mais viver com esse padrão do mundo, porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E isso tem que ser demonstrado através das nossas atitudes. É interessante também olhar, volte lá para Efésios, porque dentro dessa explicação, desse parágrafo mais extenso das Escrituras, o apóstolo Paulo declara no versículo 5, que em amor, Efésios 1:5, em amor, nos predestinou para Ele. Para quê? Adoção de filhos. Meus irmãos, os cristãos são filhos de Deus por adoção. E é interessante que a adoção é sempre uma questão de escolha pessoal. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, partiu da escolha de Deus, antes da fundação do mundo, por sua onisciência. Pense comigo, você é pecador, eu sou pecador. E mesmo assim, antes da fundação do mundo, Deus decidiu nos escolher. Isso é tremendo, é profundo demais. Não foi por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas simplesmente pela vontade soberana. Ele nos escolheu. No capítulo 2 dessa mesma carta do apóstolo Paulo, ele diz no versículo 8, Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos. O que significa graça? Você sabe. O que significa? Favor imerecido.
Ou seja, aquilo que eu não mereço, Deus me dá. O que é que a gente merece? Vá na coragem, não tenha medo não. A gente merece o quê? A morte. A gente merece inferno. É isso que a gente merece, porque somos pecadores. Aí o que que Deus faz? Deus diz, não. Você merece isso, mas eu vou te dar o que você não merece. Eu vou te dar graça. Pela graça sois salvos. E mais, o versículo 8 de Efésios, capítulo 2. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso aqui chega a assustar. Porque a Bíblia fala que até para crer nele, a gente precisa da fé que ele nos dá. Porque pela minha fé, pela fé do homem, jamais iríamos buscar a Deus. Porque a Bíblia está dizendo o quê? Pelo favor imerecido somos salvos por meio da fé. E isto, a fé não vem de nós, mas é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E aqui que é tremendo, irmãos, porque lá quando o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, algumas pessoas supõem que é Paulo, outras supõem até que é Barnabé que escreveu aquela carta aos Hebreus. A gente não sabe, de fato. Mas quando fala a respeito da fé, a Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor, consumador do quê? Da nossa fé. Jesus é o autor, ou seja, aquele que idealizou, e o consumador, aquele que ratifica. Isso que o apóstolo Paulo diz, que nós somos salvos pelo favor imerecido por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém bata no peito e diga, olha, mas Deus me salvou porque eu nunca fumei, nunca bebi, nunca matei, nunca roubei. Não é assim, é por graça. Agora pense comigo, como esse assunto é tão importante nessa carta aos Efésios, e às vezes a gente lê de uma forma tão corrida, e não se atenta para a profundidade das riquezas e bênçãos espirituais que temos em Jesus. A adoção por Deus não é apenas uma adoção por acaso. É uma escolha feita por meio de Jesus Cristo. Se hoje você se alegra sabendo que tem o selo da promessa para toda a eternidade, foi porque Deus em Cristo te escolheu. A glória é dele. Mas não para por aí não. Versículos 7 e 8 diz que nós temos a redenção pelo seu sangue. A remissão, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Isso aqui é maravilhoso porque quando Deus nos adota, Deus perdoa os nossos pecados, porque nós somos filhos por adoção, porque em Jesus morreu, Jesus tomou o nosso lugar. É por isso que hoje não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que somos selados, nós temos a garantia em Deus que os nossos pecados foram perdoados. Satanás vai se levantar, vai levantar o seu exército aí, ele pode fazer o que quiser para tentar apontar o dedo para você, mas a Bíblia declara: quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Porque é Deus quem o justifica, é Deus quem chama, foi Deus quem selou, foi Deus quem tomou o lugar na cruz. Agora, irmãos, eu tenho que abrir um parêntese aqui, muito importante. Porque sempre que a gente fala a respeito da segurança de selo em Jesus, algumas pessoas que não conhecem a Deus e nem as Escrituras se fazem valer da libertinagem. Então se Deus me escolheu, se eu já estou selado com o selo da promessa, não perco minha salvação porque aconteceu antes da fundação do mundo, nada vai me separar desse amor, então eu tenho carta verde para pecar. Quem pensa assim nunca foi salvo. Tem muita gente dizendo, se utilizando de partes do texto, fora desse contexto, para fazer um pretexto para poder pecar. Fato, salvação não se perde. Quando estamos selados em Jesus, é para a eternidade. Isso é fato. Mas não justifica o fato de que eu posso fazer o que eu quero. Eu saí da condição de escravo do pecado para a condição de escravo da justiça.
o meu senhor era o diabo e eu fazia a vontade dele. Mas quando Jesus me redimiu pelo seu sangue, eu passei agora a ser escravo de Jesus, escravo da justiça, porque ele me comprou. Então já não sou eu mais quem vive, o apóstolo Paulo diz isso. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a gente precisa entender isso. Perdoou os nossos pecados, amém, aleluia. Mas eu não posso fazer o que eu acho, o que eu devo, o que eu quero, porque eu fui comprado por preço. E aí no versículo 9 a palavra do Senhor diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ninguém pode conhecer a mente de Deus a menos que Ele resolva revelar os seus pensamentos. O mesmo apóstolo Paulo, quando se identificou para os irmãos em Corinto, ele encontrou uma igreja dividida. Ele encontrou uma igreja que estava brigando porque gostava de fulano, gostava de ciclano. E ele diz assim: olha, o que são as pessoas, se não instrumentos nas mãos de Deus? Porque um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? É Deus, a glória pertence a Ele. Só que quando ele revela, quando ele se apresenta aos irmãos em Corinto, ele diz: olha, quando eu vim ter com vocês, eu não usei de falar palavras de sabedoria humana. Pelo contrário, eu me fiz fraco na dependência de Deus, para que as minhas palavras, só parafraseando, as minhas palavras fossem palavras do Espírito Santo. Para que ao vocês, quando olharem para mim, pudessem não contemplar o apóstolo, mas olhar para Deus, porque são palavras de poder. E isso é interessante que no decorrer, falando com os irmãos em Corinto, antes dele revelar que os cristãos tinham a mente de Cristo, ele disse que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele parece loucura. É por isso que a gente precisa falar do amor de Deus, a gente precisa falar a verdade de Deus, para que por meio dessa verdade as pessoas sejam libertas. Porque o homem natural não aceita as coisas de Deus. Mas a Bíblia fala que Ele nos desvendou o mistério da sua verdade. Nós temos a mente de Cristo, no qual também, versículo 11, lá em Efésios capítulo 1, no qual também fomos feitos herança. E isso aqui é maravilhoso, porque além de sermos adotados, sermos chamados de filhos, nós receberemos a mesma herança de Cristo, porque é criação de Deus. E se a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, foram feitas para Ele, significa que como herdeiros de Deus, a Bíblia revela lá em Romanos que somos co-herdeiros com Cristo. Se não, fique com o dedo em Efésios e vá lá para Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Pois vocês, olha só o versículo 15, não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito, versículo 16, testemunha, testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E o versículo 17, se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos co-herdeiros com Cristo. Então quando a gente contempla a criação de Deus, a gente pode dizer um pedacinho nosso. A gente sabe que esse mundo vai passar, todas as coisas passarão, mas todas elas foram criadas por Deus. O sol criado por Deus, a lua, as estrelas, tudo criado por Deus. E foram criados para Jesus, para a glória de Cristo. E se somos filhos de Deus, temos um pedacinho também dessa herança. E isso alegra os nossos corações. Mas não para, a palavra do Senhor ela é tremenda. Porque aí a gente chega no versículo 13 e 14. Em Jesus, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E aí algumas versões no versículo 14 diz assim, ó, o qual é o penhor. A minha versão traz assim, ó, que é a garantia da nossa herança. Até quando? A redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Isso aqui chama a minha atenção, chama a nossa atenção,
Porque as versões que trazem aí a palavra penhor, muitas pessoas não sabem, não entendem o peso, o significado dessa palavra. O que significa penhor? Vamos supor que esse copo com água aqui, ele valha, vamos supor, R$10.000. Esse copo com água, ele é meu. E ele vale R$10.000. É um copo com água bastante raro. Só que eu não posso, eu estou passando uma dificuldade muito grande. E a única coisa que eu tenho para me alimentar, para me manter, é apenas este copo valioso. Só que eu não posso chegar com esse copo na padaria e pedir 10 pães. Eu não posso chegar com esse copo e comprar carne, e comprar feijão, porque ele vale muito. Então o que é que eu faço na minha necessidade? Eu procuro uma loja de penhor. Eu vou na loja de penhor, o avalista vai olhar e vai dizer, olha só, isso aqui é muito raro. Isso aqui vale R$10.000. Opa, é justamente o que eu penso que vale. Tudo bem, eu estou precisando do dinheiro. Então, Marcelo, você vai deixar o seu copo como penhor, como garantia. Eu vou lhe dar os R$10.000, mas você vai deixar aqui o seu copo como garantia. Garantia de quê? De que eu vou voltar e pagar ele. Porque se eu não voltar e pagar, o que é que acontece? Ele vai ficar com a garantia, com o copo. Irmãos, isso aqui é só para ilustrar o peso. Por isso que eu falei com o pastor Tiago, eu vibrei demais com esse tema. Porque é um tema que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar familiarizada. A segurança da nossa salvação. Porque nós fomos selados para a eternidade. Não tem fim. O que isso significa? A palavra de Deus está dizendo que nele, em Jesus, quando ouvimos a pregação da palavra, e nele a gente creu, na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, a Bíblia diz que depois que isso aconteceu, nós fomos selados. Mas não fomos selados de qualquer forma. Fomos selados com o quê? O Espírito Santo da promessa. E a Bíblia diz que é a garantia, que é o penhor da nossa herança. Tá, pastor, o que isso tem a ver com ilustração? Lembra que a Bíblia fala que quando a gente crê em Jesus, nós somos selados. Isso significa que o Espírito Santo faz o que conosco? Ele mora em nós, ele habita em nós. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, depois que eu ouvi a pregação e que eu criei na palavra, o Espírito Santo começou a habitar em mim. Só abrindo um parênteses aqui outro. Esse aqui é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, viu? Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. É ouvir a pregação da palavra, crer, ser selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada. Aí o apóstolo Paulo diz que depois que isso acontece, o Espírito Santo habita em nós, ele declara que o Espírito Santo é a garantia, ou seja, é o penhor da promessa. Significa que quando Jesus vier buscar a igreja dele, você acha que ele vai levar todo mundo? Quando Deus vier no arrebatamento, ele vai levar o mundo todo para o céu, para a glória? Quem é que ele vai levar? Os salvos, os que têm o selo, porque o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Ele disse assim, eu vou, mas eu vou voltar. Eu tenho que pegar o que é meu. Eu deixo o copo, tem um valor inestimável, R$10.000, mas tem um valor de herança tremendo. Mas eu preciso do dinheiro. Eu deixo aqui no penhor. Eu estou dizendo para o dono da casa de penhor que eu vou voltar. Porque eu deixei algo que é meu, ele me emprestou dinheiro. Então eu vou voltar. O Espírito Santo é a garantia habitando em nós que quando ele voltar, ele nos levará. E quando ele olha para mim, é por isso que agora eu começo a entender que o apóstolo Paulo diz, olha, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que agora levo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que morreu por mim. E quando Deus olha para mim e olha para você, você acha que ele vê quem? Ele vê Jesus. Porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. É por isso que esse selo não tem diabo que possa romper. Esse selo não tem ninguém que possa desfazer.
Porque o selo é a garantia que Deus deixou em nós. É o Espírito Santo habitando em nós. E quando Ele vier nos buscar, quando Ele vier buscar o seu povo, só vai quem tem essa marca, quem tem o selo da promessa, porque o selo é eterno. É por isso que quando a gente lê essa carta, logo no começo, o apóstolo Paulo traz essas verdades para encher os nossos corações. Porque Paulo, ele tem um carinho muito grande, a gente vai observando ao longo do contexto, em todos os capítulos, um carinho muito grande aos cristãos em Éfeso. E ele sabia que aqueles irmãos em Éfeso precisava ter a certeza que foram selados para a eternidade. Que não é como muitos no mundo dizem assim, mas olha, eu acredito que se eu não segurar minha salvação, eu vou perder minha salvação. Porque se eu pecar aqui e Jesus vier eu não confessar e agora eu perco minha salvação. Imagine viver assim nesse temor. Porque a Bíblia fala que nós somos pecadores, mas fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Não significa que eu sou salvo, mas que eu não vivo na prática do pecado. Mas se eu pecar, é o que João fala em uma de suas cartas. Nós temos um advogado, ele é fiel e justo se confessarmos os nossos pecados para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu sei, eu sou pecador, mas eu não vivo mais na prática do pecado porque sou selado para a eternidade. E quando eu peco, eu confesso imediatamente o meu pecado àquele que é poderoso para me perdoar. Porque eu tenho a marca da promessa e você também, em nome de Jesus. Olhe como isso traz segurança. Mas para eu viver de qualquer forma? Não. Mas para eu viver seguro, sabendo que a garantia, o penhor habita em mim, habita em você. Quando Ele vier, quando Jesus vier, Ele vai identificar você, vai me identificar porque nós temos esse selo, a marca da promessa.